Bom dia, gente, novamente, paz do Senhor Jesus, né? Antes de compartilhar a palavra com você, fiquei pensando em dois dos discípulos de Jesus indo cultuar ao Senhor, e enquanto eles estavam indo, assim como a gente, ao vir para cá hoje, né, pela manhã, eles encontraram alguém necessitando de um toque do Senhor, da boa mão do Senhor para ajudá-lo. Estou me referindo a Pedro e João indo cultuar ao Senhor, e na entrada ele escolheu o que os evangelistas dizem, entrar pela porta chamada Formosa, né? E quando eles estavam adentrando ao templo que Salomão fez, ainda estava de pé, eles se encontraram com este Senhor paralítico e abençoaram. É uma oração diferente, é uma oração que nos mostra e também nos ensina a responsabilidade que Deus concedeu a cada um de nós. O Pedro, você sabe muito bem, disse: a gente não tem muita coisa, talvez do que você precisa a gente não tenha, a gente não tem esmolas para te dar, mas nós temos outra coisa, e aí essa outra coisa é que a gente compreende que o Senhor compartilhou com a igreja dele. Palavra de autoridade, palavra abençoadora. Então o Pedro diz: levanta, anda, né? Talvez o rapaz não esperava a resposta dos céus para ele naquele momento. Estou convidando você para a gente orar agora, né? Para a gente orar. E em especial, eu estou contando esse texto tão conhecido nosso para cutucar você aí, talvez te lembrar que o que estava sobre Pedro está sobre a gente também. E o que é concedido à igreja do Senhor ao longo dos séculos, também é concedido a nós. Essa autoridade que vem do Senhor, o favor do Senhor sobre a gente. Não sei se você tem essa percepção, mas eu vejo o Senhor como uma fonte inesgotável de cuidado e de zelo, e que a gente passa por ela a todo instante, a todo momento. Às vezes a gente está com sede, vai lá e toma, mas ela está sempre lá, jorrando, 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 jorrando e jorrando. Quem tem sede vai lá, né? E se utiliza dessa fonte. Imagine quantas pessoas começam a cultuar ao Senhor ou se encontram como discípulos de Jesus e em suas angústias, em suas necessidades, né, passam por esta fonte e passa desapercebido por ela, só passa e continua com as suas mazelas, né? Eu imagino que a gente tem um rico tesouro escondido, como a parábola do nosso Senhor Jesus, e a gente não sabe muito bem disso. De novo, eu estou falando para que seu coração se lembre de fé, né? Isso que eu estou fazendo agora, não sei se você está percebendo. Talvez você esteja com sono. Mas o que eu estou querendo dizer a você é que aquilo que Deus concedeu a nós, Ele concedeu. E aquilo que Ele deu à igreja dele, Ele deu. E Ele disse que a gente deveria, enquanto nós estivéssemos indo, não é, ensinar as pessoas em tudo, sim, também. Mas existem exemplos, e muitos deles, de discípulos de Jesus, que enquanto eles estavam indo, eles tocavam o coração, a alma, e tocava também o físico das pessoas. Então, quero pedir que você, depois de incentivar você a relembrar sobre os feitos bíblicos, não é? Que você ore agora, não orações de louvor, a gente já fez isso, orações de honra ao Senhor, a gente também já fez isso. Agora são orações intercessórias. Em especial, queria desafiar você. Presta atenção aqui. O poder de Deus está sobre a sua vida. Suas palavras, a sua mão, o seu abraço, você é um canal de Deus para abençoar. Para abençoar. Sabe da fonte que eu falei? Você é essa fonte.
inesgotável, inesgotável. Então, sobre você mesmo, acerca de possíveis enfermidades, situações difíceis que você está vivendo, ore, dizendo palavras abençoadoras sobre você, né? E talvez, se esse momento você se lembrar de pessoas que precisam, também encha o seu coração com essa autoridade e peça a Deus um momento para você interceder por ela. Não aqui, seria outro tipo de oração. O que eu estou falando é o exemplo de Pedro e João abençoando o rapaz olhando para ele, né? Então depois você vai lá e peça a Deus. Imaginem quantos momentos, na semana que terminou ontem, como passa desapercebido essas questões, né, de sermos bênçãos, que abençoa. Quantas situações, vou cutucar você de novo, você poderia ter parado um pouquinho e abençoado as pessoas. Duvido se o Espírito do Senhor não te enviou situações assim, em que você poderia ter parado, percebido o momento e falou: opa, aqui eu vou assumir um lugar de Jesus e vou orar e abençoar as pessoas. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Então vamos lá, podemos? Se for sobre você, se for com a sua família que está sentadinha perto de você, pega aí e interceda. Se não, peça a Deus oportunidades para Ele ajudar e abençoar você com situações para você interceder pessoalmente pelas pessoas, tá? Ore aí um pouquinho. Sabedoria dos céus, cura dos céus, peça isso. Aliás, abençoe uns aos outros dessa forma. Quem está sentado da sua esquerda, da sua direita, você sabe o nome, peça que Deus abençoe aí. Se o Espírito falar isso a você, toque aí na pessoa. O Senhor está aqui, gente. O Senhor está aqui conosco, é promessa dEle. É promessa dEle. Promessa dEle sobre a igreja dEle. Sobre o povo dEle. Bendito seja o Senhor. Espírito Santo de Deus, bendito seja o Senhor. Nosso Rei, nosso Senhor, nosso Deus. Bendito seja o Senhor que concedeu favor, graça sobre a gente. Bendito, bendito. Cremos no Senhor Jesus. Como cremos no Senhor Jesus? Deus bondoso, nosso Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Compreendemos de forma bem limitada, Senhor, esse oceano, Pai, que o Senhor nos fez adentrar, Senhor, de graça, de sobrenatural, Senhor. Este mundo Teu, Pai, este reino do Senhor, Pai, que veio até nós, está estabelecido, Deus. Difícil para a gente compreender isso, Deus. Compreender na plenitude, na profundidade, Senhor. Mas lampejos que temos, Deus, e acho que isso, dado por Ti, Espírito Santo, nós nos aproximamos um pouco do que somos e do que o Senhor nos deu.
entendendo essa realidade tua, Pai, onde tudo é possível, Senhor, tudo é possível, Pai. Tudo é possível, Senhor. Se não fosse Deus com esse teu Espírito maravilhoso mudando a gente, as circunstâncias que a gente vive, seria tudo natural, Pai. Mas nós vivemos no sobre o que é natural, Senhor. É por isso que nós estamos aqui, abençoando uns aos outros com as nossas orações, pedindo ao Senhor, Pai, usa a nossa vida, Deus. Dei-nos do teu poder, Pai, canais de bênçãos do Senhor, Pai, para tocar como o Senhor toca, falar como o Senhor fala, ter essa autoridade que o Senhor tem, Jesus. Nós somos teus, representamos o Senhor, Pai, e fazemos isso em teu nome, Senhor, em teu nome. Sejamos todos nós abençoados, Senhor, neste momento, Pai, todos nós abençoados. Desejo, Pai, cura física a todos os meus irmãos e irmãs aqui, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Restabelecimento, Pai, de coração, com sinceridade, de emoções, Senhor, de enfermidade, Senhor, em nome de Jesus. Deus vivo e poderoso, desejamos mutuamente a bênção do Senhor, sãos, curados, para vivermos um tempo novo contigo, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus que a gente ora, no nome de Jesus, que é o nosso alicerce, que é tudo para nós e em nós, amém, 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 gente, graças ao Senhor. Graças ao Senhor. Encontre aí o texto da palavra do Senhor, por favor. Mateus, que é onde eu vou utilizar para compartilhar algo com você. Capítulo 4, versículo 19. Mateus capítulo 4. Hoje eu vou convidar você a se lembrar de um rádiozinho que acho que hoje em dia só tem em museu. Mas, se bem que está tendo os retrô, então pode ser que exista para vender hoje em dia, né? Mas daqueles rádios grandões que a gente, para encontrar a estação, tinha que ser analógico, tá bom? Então, pedi que você, se você não conhece, se é moderninho e tal, novinho, não sabe, mas existia um tipo de sintonia que você procurava rodando o botãozinho, e aí encontrava-se, né, a sintonia, ia chiado, fritando ovos, né, até você sintonizar. Nem sempre dava certo, mas como é que você chegava a uma sintonia quase que perfeita? Era quando você conseguia entender. Não é? Quando a voz da música ou do radialista estava audível e compreensível, né? Então não era um número fixo, tinha sim, a rádio mandava suas ondas por um número fixo, corretinho, mas nem sempre era o número que a gente chegava, porque era analógico, dependia muito de você encontrar ali a sintonia perfeita. Por que eu estou dizendo isso? Que a gente vai tentar fazer isso? Porque o que eu vou pedir para você sintonizar conosco é muito difícil hoje. Então, encontrar bem lentamente a sintonia do mesmo pensar, do mesmo coração, e nós que estamos no mesmo caminho, amém, gente? Que estamos no mesmo caminho, tentar ter esse mesmo coração enquanto estamos indo para o mesmo destino. Difícil, sabe por quê? Porque eu vou falar hoje com você de servir ao próximo, a Deus, servir a nós mesmos, né? E você tem uma maneira de pensar, de viver, de traduzir isso, que é um chamado do Senhor para todos os seus discípulos. Como você serve, como isso se dá na sua vida, pode ser completamente diferente daquilo que eu penso, daquilo que seria
e o que eu penso talvez possa até ser bem diferente daquilo que seria o que Jesus nos ensina. Então, veja como vai ser difícil hoje a sintonia, nesses 20 minutinhos que nós vamos ficar aqui vendo 3 textos bíblicos, muito difícil, muito. Então vamos lá, o Mateus 4,19 começa dizendo assim para a gente, palavras do nosso Senhor Jesus quando ele se encontra com Pedro. Sigam-me, e eu vos farei pescadores de homens. Me parece que este texto, esta fala, resume todo o propósito de Deus para o ser humano. Primeiro, Jesus convida alguém para segui-lo. Esse é o propósito que Deus tem para todo ser humano. Todos. Jesus convida esta pessoa, este indivíduo, para segui-lo. E depois que isso acontece, Jesus diz assim: eu vou fazer de vocês pescadores de gente. Veja como é difícil a sintonia de hoje. Então vamos lá. Me parece que é uma coisa só, seguir a Jesus e atender isso que ele faz analogia com os seus discípulos que estavam pescando, que era algo, né, uma forma dele ensinar bem compreensível para os seus discípulos. Mas talvez na sua profissão, Jesus diria assim: me siga, que eu vou fazer de você um programador de ser humano. Entendem? Me siga, que eu vou fazer de você um professor de ser humano. Eu vou fazer de você um contador de ser humano. Vou fazer de você um atendente do melhor possível para ser humano. Vou fazer de você um líder daquele, numa linha de construção mais no coração do ser humano. Vou fazer de você alguém, e tem mais, vou fazer de você aquele que já teve a sua jornada profissional durante toda a sua vida, mas não acabou não, porque na velhice vocês ainda darão frutos. Vou fazer de você algo diferente. Algo diferente. Jesus aproveitou que os meninos estavam pescando e se utilizou daquilo que eles estavam fazendo. Então eu vou fazer de você alguém que vai defender a causa do justo diante dos injustos e da injustiça. Jesus diz isso a nós. Vou fazer de você um construtor de vidas. Venha, me siga. Ou seja, vai ter alguma coisa que Jesus faz conosco, de uma maneira que a gente compreenda e da forma que é a nossa própria realidade. Mas me parece que é uma coisa só, seguir a Jesus e Ele nos fazer, ou fazer de nós, enquanto nós o seguimos, Ele converge aquilo que seria as nossas habilidades para abençoar as pessoas, para cuidar das pessoas. Quem segue ao Senhor, pesca gente, nesses versos e no contexto do que Jesus está falando, aqui para esses discípulos. Sair para pescar, sair para poder exercer a sua profissão, sair para poder viver um dia seu, é sair para servir. Vou fazer de você, um abençoador de água para o pastor todo domingo de manhã. E hoje ela não vai cair. Sair para servir é sair para pescar. Vou repetir. Sair para pescar é sair para servir, e sair para servir é sair para pescar. Seguindo o Senhor, seguindo o nosso Senhor. Como é que acontece isso? Já que você compreendeu o que disse, tentando traduzir e contextualizar essas palavras de Jesus. Lucas capítulo 5. Isso se dá à beira do Mar da Galileia. E o Mar da Galileia é um palco de ensino do nosso Senhor. É o colégio em que Ele discipula os seus alunos. Nesse momento Ele chama Pedro, é a primeira vez que Ele se encontra com Pedro e Tiago,
E sabe o que acontece no Mar da Galileia? Jesus dá a última lição, que é onde ele come o peixinho com Pedro e pergunta: você me ama, você me ama, você me ama? Não amo, não amo, não amo, então tá bom, serve assim mesmo. Não é? Vai desse jeito, vai com o que você tem, que é você que eu quero, não é o que você sabe, o que você pode. E isso acontece à beira da praia do marzinho lá da Galileia, do lago. Então, vejamos como é que o Senhor convence um coração para poder servi-lo ou segui-lo, para poder, ao exercício ou exercendo aquilo que são as suas habilidades, né, em qualquer área específica da nossa vida, indo com Ele, a gente pode convergir as nossas profissões ou o que fazemos em algo que abençoa. Porque eu não sei se você já percebeu isso, eu não estou querendo me inclinar para a nossa profissão ser algo das humanas, não. Eu estou tentando fazer você compreender que aquilo que você faz, o que você vive, as suas habilidades, lá no final da ponta tem um humano que recebe. Tem um humano que recebe, seja ela qual for. O exercício da função que você tem, um humano lá na ponta recebe. E aí, enquanto você está na sua parcela de contribuição, você pode ser pescador de gente, exercendo muito bem o que Deus te deu para fazer. Veja, tem um encontro, né? Porque mudar a mente, o coração de alguém assim, não é fácil. Imagine, você está vivendo a sua vida, seguindo o seu caminho, tendo os seus propósitos. Nada de seguir ninguém e mudar a rota do que você está traçando para poder abençoar outras pessoas, mas eu é que preciso receber um tiquinho. Eu que preciso ser cuidado, que preciso ser pescado em situações que eu estou um peixinho perdido. E eu quero dizer para vocês, irmãos, um dos entretenimentos mais difíceis do mundo é pegar um peixe. Não para o irmão Naves, né, mas para qualquer um. Irmão Antônio também eu acho que não encaixa para ele conseguir pescar um peixe. Mas, e tem outra, você imaginou que milagre que é? Você joga lá um anzolzinho com um pedacinho de peixe menor, com a minhoca, e aí você fica lá esperando o negócio vir. E aí o povo quer conversar com você, você quer ficar atento ali na piscina, e você vai, o povo quer falar e você vai, para ter paciência, para esperar o momento certo. E você imagina, quando você coloca o pé dentro do mar, você está conectado com 3/3 do que existe na terra. E você está ali, você imagina um peixe vir ali, com fome, beliscar aquele negócio, você entender que ele beliscou e puxar na hora certa para fisgar. É um milagre. Por isso que irmão Naves é um cabra milagroso. Porque não é fácil pescar. E dizer que pegou, né, e falar como é bom a pescaria, isso é show. Mas ir pescar mesmo? Não, é difícil. E é um milagre. Isso se dá porque Jesus mistura o segui-lo com pescar pessoas. Então, é possível por causa disso. Eu estava conversando com uns novos amigos esses dias, e aí eu estava falando de como Deus, me lembrando da mensagem de domingo passado, é amor. De como Ele é essa pessoa que é amor. E aí, de repente, eu estava falando do tudo posso, do tudo suporto, do tudo crê, de que nunca falha, de que o amor é mais importante do que os benefícios e os exercícios dos dons, sejam eles quais forem no contexto da igreja, que eu posso dar tudo o que eu tenho, vender e com o recurso dar às pessoas, mas se não tiver amor, e aí ficou cada vez mais distante, eu percebi do entendimento e da vida e da realidade daqueles meus novos amigos, o que seria amor. E ficou difícil, aí eu terminei falando assim, e vocês têm desse amor? Quase virou uma pregação, o bate-papo. Porque coisa fácil é pastor que não aguenta ficar sem pregar. Numa conversa até vira pregação. Mas isso é ruim, não é legal não. Mas aí depois a palavra final foi libertador para eles, como é para nós nos lembrarmos sempre disso. É um parêntese que eu faço acerca da companhia de Jesus e a gente conseguir pescar, porque nós podemos dizer que amamos, porque a pessoa do amor está em nós.
E essa pessoa do amor dentro de nós é uma fonte inesgotável, então não é com nada meu que eu consigo amar o Joe, embora seja muito fácil amá-lo, mas é com o amor que Deus colocou em mim, é com o amor que existe na pessoa do Espírito Santo que está em mim. Então, quando eu e você, quando temos gestos de amor, jamais é porque a gente é do bem, a gente foi transformado nisso e a gente exerce esses atos de amor por causa do Espírito do Senhor. Vocês acham, gente, mesmo, de boa, que eu venho depositar aqui meus recursos, que é por mim? Se é com liberalidade, se não é por ganância? Se eu vim aqui com alegria e dizer assim, Senhor, foi um mês todo que o Senhor me abençoou, Deus está aqui. Isso não é por cabeça, por intelecto de nenhum ser humano, não. Quando é por ganância, aí sim, os irmãos da TV diziam assim, meus irmãos, vem aqui, planta que você vai colher, aí tudo bem. Não é não? O povo que usa um chapéu grandão. Mas com liberalidade, com essa entrega, com a plena convicção que é em retribuição, isso é loucura. E olha que eu já falei já do que é mais difícil para nós, que eu toquei na ferida do bolso, só para você compreender. Então isso de nós termos o amor do Senhor é que nos faz ter esses gestos. Na verdade, o nosso interior foi mexido, sacudido, e a gente não é mais aquele que éramos. E nós somos esses que são liberais, que são assim, com a vida compartilhada. Então, sendo dessa maneira, a gente entende que Jesus pede para sermos pescadores, seguirmos Ele, mas Ele nos segue também. Então, quando a gente vai seguir e vai pescar, naquilo que é o contexto da nossa vida, Ele está conosco. Jesus se faz um com a sua profissão. Ele tem que entender da sua profissão para poder fazer você abençoar as pessoas, porque Ele não vai deixar a gente ir pescar sozinho. Né? Então, onde é que isso acontece, voltando para cá? Tem que ter esse encontro, como eu disse a vocês. O encontro para poder segui-lo, e a gente é tocado por Ele, e o encontro para poder continuar a nossa jornada com Ele, sendo esses pescadores. Aí é o mesmo episódio, agora escrito por Lucas, no capítulo 5, de 1 a 11. Né? É quando nosso Senhor encontra, aqui tem mais riqueza de detalhes, né? Jesus estava na praia, diz o versículo 1, e a multidão apertava o Senhor, né? E ele, para ser ouvido pela multidão, ainda no versículo 1, ele viu 2 barcos perto da praia, e os pescadores que estavam nesses barcos estavam lavando suas redes. E aí, no versículo 3, Jesus entra em um dos barcos, e ele entra no de Simão, e pediu para Simão afastar um pouquinho, conduzir o barco. Ele nunca tinha visto Simão, mas ele entrou no barco, eu acho que a presença de Jesus era muito marcante, né? Então, quando ele entra no barco, no versículo 3, o Simão afasta um pouquinho, deve levantar as velas de novo, para de limpar as redes que estavam limpando, e aí ele volta um pouquinho e vai um pouco o mar da Galileia adentro. Quando Jesus se senta no barco e os meninos estão conduzindo o barco um pouco mais para lá, Jesus começa a ensinar a multidão, deve ter percebido o sentido do vento, e Jesus começa a falar, e a voz de Jesus chega de forma audível até as pessoas. Aí Jesus prega um sermão, demorou um tiquinho, Jesus pregou. Aí, no versículo 4, Jesus terminou o sermão e pediu para eles irem um pouco mais a fundo. E aí, Jesus disse assim no verso 4, vocês e seus companheiros joguem as redes para pescar. E Simão, que é muito boca aberta, no versículo 5, e muito embora ele já reconheceu, chamou Jesus de mestre. Senhor, nós trabalhamos a noite toda, exerci minha profissão aqui, a função que o Senhor me deu um tempão, não toquei ninguém. Ninguém foi sacudido com o exercício da minha profissão. Mas, já que o Senhor está mandando, eu vou dar um voto de crédito para você. Versículo 6. Eles jogam as redes na água, e aí, pasmem a gente, e também aqueles meninos que estavam com o Senhor, pescaram tanto peixe, que as redes estavam se arrebentando.
Então fizeram um sinal para o outro barco que estava distante vir ajudar, no versículo 7. Quando Simão Pedro viu o que estava acontecendo, certamente ele agiu aqui como Tomé, enquanto ele não percebeu que as redes estavam mesmo apuradas de peixe, ele ainda, talvez pensou que tinha enganchado. Mas quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, aí ele se ajoelha no interior do barco mesmo, diante do Senhor Jesus. Coisa linda, aqui ele é tocado. Não é convertido, ele é tocado. E algo nele começa a nascer de dúvida acerca, agora essa interpretação, eu que estou acrescentando, eu estou imaginando, tá bom? Algo começa a nascer porque ele se ajoelha. E ele diz assim: afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. Diante do Senhor, olha o que ele enxerga em si mesmo. É show, não é, gente? Eu sei que eu estou fazendo uma coisa tão simples, estou relendo um texto com você, mas é show. Um ser humano diante do Senhor, e aí ele reconhece, depois de um ato do Senhor, por favor, e o barco era pequenininho, como é que Jesus ia se afastar? Ele estava dizendo de outra coisa, não era de espaço ali, proximidade, ele estava dizendo de outra coisa, como que se dizendo: sai da minha existência, Senhor, porque eu sou uma caca, o Senhor é tudo isso, olha o que eu sou, não sou digno nem de estar perto do Senhor. Eu, como essa ameba pecadora, não sou digno de ocupar o mesmo espaço que o Senhor. Então, por favor, me deixe na minha pecaminosidade e se afaste de mim. Mas precisou Jesus fazer um milagre primeiro, miserável. Não foi? Se mostrar primeiro. Aí o Jesus faz isso. 9, Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que havia apanhado. Verso 10, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, sócios no trabalho, ficaram também admirados. Aí Jesus, no versículo 10, finalzinho: não tenha medo, de agora em diante você vai ser pescador de gente. E é isso que acontece. Agora, com mais informações de Lucas, nisso que Mateus escreve na fala de Jesus, no versículo 19: siga-me e eu farei de vocês pescadores de seres humanos. Esse é o momento que Pedro viveu junto com Tiago e João, e você certamente tem o seu. Agora vamos afiar a nossa sintonia. A partir desse momento, como rolou? Você foi convidado pelo Senhor no dia que Ele te tocou, cada um à sua maneira, não tem uma forma única. No dia em que Ele mexeu, sacudiu aquilo que era o seu interior, os alicerces do que você acreditava, do que você tinha para pisar na sua vida. Quando isso aconteceu, de fato você passou a segui-lo, e aí, ao seguir ao Senhor, como foi? Passou a seguir o Senhor para se utilizar dos benefícios que seria estando do lado do Mestre? Como foi? Ou foi tão mexido com Ele, que enquanto você o seguiu, se misturou assim como Pedro? Conhecer a Jesus é pescar gente, será que é isso? Conversão é servi-lo, servindo ao outro, será que é isso? Nos momentos em que a gente está em nossas particularidades com o Senhor, em que as orações, as intenções, os fazeres, o comportamento é voltado apenas para nós e Ele, não sei se a vida que a gente tem, se as intempéries que a gente sofreu, se a falta de peixe, se a falta de peixe, porque passaram a noite toda pescando, nos distancia de fazermos essa ponte. Será, é uma dúvida que lanço sobre o seu coração, que servir a Jesus é ganhar pessoas para Ele? Será que é? Será que segui-lo automaticamente é fazer isso? Será? Você decide aí. Você decide, porque existem
zilhões de outras histórias de encontros com Jesus e o que aconteceu depois de ter visto Jesus, de ter sido sacudido por Jesus, outros episódios, repito, zilhões de outras pessoas ao longo dos Atos dos Apóstolos e ao longo da história bíblica. E nem sempre foi com essa autoridade, com essa repercussão que foi na vida do Pedro. Mas eu não sei se dá para diferenciar, desassociar, desligar, se dá para seguir o meu próprio caminho, exercer uma vida a meu favor, usurpando disso que Jesus deixou claro aqui, que segui-lo é Ele fazendo a gente como pescadores. É como que a nossa vida fosse diluída na vida de outras pessoas. Isso é seguir o Senhor. É mais ou menos assim. Eu vou ser o extremo agora, tá bom? Bem extremo. Tem semanas, talvez você não perceba isso, mas tem semanas que sai de nós ações para outras pessoas, sai de nós, seja intenções, seja fazeres, sai de nós tanto, que dificilmente a gente recebe um WhatsApp dizendo assim: puxa, como você está? É só, puxa, me ajuda nisso, me ajuda naquilo, socorra-me em algo, que a gente fica meio que sem nada, vazio, mas essa é a semana boa. Passa por isso? No exercício do que você faz? Passa? Então acho que é disso que Jesus está falando aqui. Vou fazer de vocês algo que diz respeito a você compartilhar de fato a sua vida com outras pessoas. E aí, é por isso que a gente precisa voltar à fonte. Por isso que a gente precisa aqui estar de forma que meio que irresponsável servindo ao Senhor. No bom sentido, por favor, me entenda. Irresponsável, sem ter preocupações, só adorando, só expressando o nosso amor, porque é nesse momento em que a gente, não apenas aqui, nos PGs, nos cursos que a gente faz, num bom bate-papo, que a gente é restaurado, fortalecido de novo. Gente, pensa uma coisa comigo. Se nós, no exercício do que Deus nos deu, conseguirmos fazer isso, nos doando, a gente vive junto, não vivemos juntos como família de fé? No mínimo a gente se conhece, sabe o nome, no mínimo você já emprestou 10 contos para uns aos outros aqui, sem esperar receber de volta, por favor, né? Então, imagine, eu estou convidando você, veja a repercussão disso, a atender o que o Senhor fez, pediu e realizou na vida de Pedro, em se diluir, servir, me siga. Será que isso não vai respingar enquanto eu sigo outros que estão seguindo? Me serve. Ficou difícil de compreender? Enquanto eu estou me doando, eu recebo, porque o Paulinho também foi convidado a se doar. Então respinga em mim aquilo que o Paulinho está fazendo para servir os outros. E aí que a comunidade de fé do Senhor vai. Tem sim outros que vão receber de nós esse caminhar com o Senhor, pescando pessoas, sim, mas quando nosso coração está voluntário, irmãos, quando nosso coração está servindo, está sendo abençoador, isso extravasa, e a gente que abençoa vai ser abençoado também. A gente que compreende vai ser, aí sim que eu vejo que é o plantio, e aí você recebe. Enquanto nós estamos dividindo, partilhando a nossa vida, tem gente do nosso lado que está partilhando também. É o que muitos casais não compreendem, hashtag se você passou a semana difícil, se teve treta aí na semana passada, no seu relacionamento, pega essa aí. Enquanto nós doamos a nossa vida, como Cristo doou pelas nossas esposas, a gente só olha o sacrifício, é uma tendência de doar-se. Mas olha por outro lado, tenta ver por um outro ângulo, como é o coração de uma mulher
que sabe que você entrega a sua vida para ela, por ela, em favor dela? Como é que ela retribui isso a você? Eita, nós. Faz favor, irmãs. Faz favor. Existe lugar mais seguro perto do outro do que esse? Saber que esse meu cabronho aqui, ele é como Jesus. Ele doa a vida dele, seja por que for, em qualquer momento, porque Cristo fez assim. E se for preciso, ele morre por mim. Oxe, como é o coração de mulher que tem essa certeza? Por favor. Não é não? Que coisa linda do Senhor. Coisa linda do Senhor. Então vamos lá, vamos voltar aqui. Isso pode ser uma dúvida? A minha é, como é que eu vou fazer isso? Não é? Como eu vou exercer esse siga-me de Jesus? Não é um botãozinho que se aperta, não é. Então, por favor, Mateus 10, volte lá, que você vai compreender comigo, como eu compreendi, como isso já acontece com a gente. Mateus 10, versículos de 11 a 14. Misericórdia, já é 10 e 27 mesmo? É que a igreja agora está diferente e está dando para eu ver o relógio, né? Está mais perto do relógio. Mas a Benê acelerou o relógio ali, misericórdia. Ela e o Zé, só para a gente pensar que está muito atrasado. 10, 11, veja lá, ó. Quando entrarem em uma cidade, estou no Mateus 10, versículo 11. Quando entrarem em uma cidade ou povoado, procure alguém que seja digno para hospedar você. É assim que está aí? Eu tinha trago o aparelho aí para eu ver a NVT, e essa versão aqui não é a melhor, de jeito nenhum. Quem tem a King James aí? Pode ler, por favor? Pode continuar, irmão Luiz. Isso é uma coisa linda. Jesus está enviando aqui os 70. E aí ele diz assim, é muito esclarecedor isso para mim, libertador saber disso, me alivia. Jesus diz assim, o que você precisa fazer aqui, completando o que ele convida lá, Pedro, siga-me. Agora ele está explicando, a meu ver, como é que a gente segue o Senhor e como é que a gente pesca a gente. Fique atento durante o exercício, durante o cotidiano, durante as suas atividades. Fiquem atentos. Lá o que ele usa é a expressão, vá até uma cidade e ande por essa cidade, bata a porta ou as portas das casas desta cidade, e quando abrirem a porta, você faça uma pergunta apenas: esta casa precisa de paz? A King James, e acho que na maioria dos versículos das versões, diz assim, percebam as pessoas que são dignas. Traduzindo, percebam as pessoas que estão abertas. Percebam as pessoas que estão atentas, com sede e com fome de algo que elas não sabem. Percebam as pessoas, não apenas curiosas, mas carentes de alguma coisa. Não é para discussões, não é para posicionamentos, não é para narrativas. Percebam as pessoas que estão abertas. Não é para a gente, de alguma maneira, passar os momentos da nossa semana com esse peso. Eu não consegui pescar uma piaba, eu não consegui alcançar ninguém. Como é que eu... Não, só fiquem atentos. Percebam. E isso pode passar desapercebido, porque pode ser que seja uma criancinha que você nem tinha noção que aquele era o momento de pescar. E passou. Percebam então,
vai ser um caminho fácil para você seguir, vai ser um diálogo e vai ser uma situação para ajuda que você tem condições de exercer. Não é com coisas mirabolantes você ir lá e tentar convencer o Moraes no STF. Não é assim, não. São pessoas do nosso convívio, do nosso relacionamento. Essa pessoa digna, talvez, é alguém que está tão perto de você, que passa tanto tempo e você não percebeu ainda. Porque Jesus não ia pedir um troço para nós esquisito, difícil, impossível de fazer. E isso pode ser desde a Sofia até o irmão Naves, até o irmão Antônio, na nossa realidade, no nosso contexto, nas pessoas com quem a gente convive. De novo, Jesus não iria pedir algo estranho, esquisito à nossa realidade. E não é porque eu estou tentando dizer que você tem que mudar a sua profissão para humanas. Não. Você tem que continuar fazendo o que você sempre faz, porque você se preparou para isso e certamente você é bom nesse negócio. Mas enquanto você está exercendo isso que você já exerce, esteja aberto a ver as carências das pessoas. E talvez alguém pede um Pix de 100 para você e ela está precisando de outra coisa. Está precisando não do que é seu, mas de você. Porque você é discípulo de Jesus, você segue, e quando as pessoas recebem você, ó só, que parada esquisita. Quando as pessoas recebem você, as pessoas recebem Jesus. Por fim, eu fiz essa ilustração que não é minha, eu copiei, mas coisa boa a gente copia. O segredo é não falar de quem é, porque aí é legal. E aí ele disse o seguinte, o pastor que me contou essa ilustração. Quando você, quem estava na Casa Branca quinta não pode dar palpite, senão não vai para o céu. O que você acha que um bom padeiro em uma cidade pequena, padaria bombando, o que você acha que ele deve ensinar aos 3 filhos que ele tem? Adolescentes. Qual o ensino que você acha que ele deve dar para o seu filho? Cristão, de bem, padaria honrada na cidade. Está lá. Você tem que esperar para poder ser servido. Mas faz produtos excepcionais. Famosa na cidade. O que você acha que este senhor tem que ensinar para os seus filhos? Pense aí, não responda não. Qual é o ensino da vida deste senhor para os seus filhos? 3 meninos. Alguém pode tentar acertar? O que ele deve ensinar? Fazer pão, Armando? Como atender as pessoas? Então vamos lá. Sim. Se a ideia for perpetuar a cidade com uma profissão que o pai quer passar para o filho, tudo bem. Se é isso que você quer para o seu filho, que ele repita a profissão que você exerceu e continue o seu negócio, tudo bem. Não tem problema. Mas será que o Senai não podia fazer isso? Será que não seria ensinar princípios de honestidade, de justiça, de ser um bom trabalhador, de ser uma pessoa do bem? E aí vocês imaginam, o filho do padeiro vai e faz veterinária, e aí abre uma clínica na cidade. De quem é aquela clínica? É do filho do padeiro. Como um irmão ontem, conversando comigo ali, falou, sua filha está estudando e tal, eu falei, tá, rapaz,
Tem a filha de um senhor que também está. Ela não está na mesma cidade que você, mas olha, e ele frisou isso com tanta alegria. Ele falou assim, ó, sabe de quem ela é filha? Ela é filha do sorveteiro que vende sorvete no Max Pfeffer, que está fazendo medicina lá em Buenos Aires. Ela vai ser uma médica, filha do sorveteiro. De Jesus, o cabra. Agora, vocês imaginam que Suzano precisava de 500 padarias? De que a nossa cidade precisa? De discípulos de Jesus. Seja a profissão que eles desejarem exercer. Sigam-me e eu farei de vocês pescadores de gente. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai bendito, nosso Senhor, o Senhor é tremendo, o Senhor é grande, o Senhor é tudo. Nós, humildemente, nos colocamos como teus servos, teus filhos, e assim como o profeta, envia-nos a nós, Senhor, a quem só o Senhor conhece, porque o Senhor é eterno, o Senhor sabe, o Senhor já visitou a segunda-feira. Envia-nos a nós, com o que o Senhor já tem nos ensinado, com a bagagem de cada um. No caso de Pedro, Senhor, foi acerca da sua profissão, mas é certo que o Senhor já anda conosco, que nós andamos com o Senhor. Envia-nos a nós, Senhor. Senhor, e envia-nos casas de paz, Pai. Envia-nos pessoas sedentas, Espírito Santo de Deus, e se passar desapercebido de nós, Espírito Santo, solta uma bomba dentro de nós, para alertar a gente, sacuda o nosso interior, chame a nossa atenção, Espírito Santo de Deus, acerca do avanço do reino do Senhor, aquilo que seria o apaziguar, Senhor, com a Tua palavra, um coração aflito no inferno, Pai. E temos a palavra de vida. Abençoa-nos, Espírito Santo de Deus. Não deixe que esses momentos passem assim, Senhor, das nossas vidas, das nossas relações, Senhor. Permita-nos ser esses instrumentos, alerta-nos, aprume a nossa rota, Senhor. Em nome de Jesus, nos colocamos aqui, Senhor, diante de Ti, para sermos esses Teus instrumentos, estes Teus discípulos, Senhor. No nome de Jesus. Senhor, envia-nos a nós, Pai. Acho que é o desejo da maioria daqueles meus irmãos que compreenderam o que aconteceu com Pedro e que recai sobre a gente. No nome de Jesus, Senhor. Amém. Bom dia, igreja. O Espírito Santo, como diz a